Tarde, pessoal, tudo bem? Boa semana para nós. Estamos começando a nossa semana aqui no Viver Mais e Melhor, né? Hoje nós vamos conversar sobre como envelhecer com vitalidade. Você acha que isso é possível, envelhecer? Você tem medo do envelhecimento? Então vamos chegando, vamos preparando as perguntas e vamos saber como nós podemos envelhecer bem, certo? Chame as amigas. Para quem não me conhece, eu sou Josimeire Moraes e a minha mensagem é exatamente para nós que completamos assim 50 anos e nos aposentamos, para a gente ter uma vida melhor. Eu sempre trago uma mensagem de como a gente pode viver a nossa segunda etapa de vida bem melhor, certo? Sem sofrimento, sem ansiedade, aproveitando essa liberdade que a gente tem após os 50, a gente se sente mais livre. Então nós merecemos viver de forma bem alegre, bem feliz, né? Convide as pessoas e hoje em dia nós sabemos que a expectativa de vida aumentou e para a gente que passa dos 50, a gente pode viver mais 30 ou 40 anos. Se a gente se cuidar, eu pelo menos quero viver até 120 e eu quero me cuidar. E é para isso que eu trago temas como esse, para a gente debater, para a gente aprender. Quando a gente começa a conhecer alguma coisa, a gente tem maior poder sobre como eliminar esses problemas, os nossos medos, né? Então vamos chamar a Thalita, que é lá do Envelhecer Bem. Olha, a mamãe está aqui, minha mãe é linda, tem 82 anos. Ela disse que eu só fico diminuindo a idade dela, só digo que ela tem 81. Cadê você, Thalita? Perdi a Thalita, minha gente. Ah, tá aqui, envelhecer bem. Tô procurando Thalita. Então, para mandar aí para as pessoas que querem saber como envelhecer bem. Oi, Thalita, boa Oi, tarde. tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? E Como aí? você está? Me diga de onde você é, se apresente. Eu sou do Rio, deixa eu colocar um filtro aqui bonitinho. Aí, esse aqui tá bom. Deixa eu ver aqui. Agora a gente pode colocar filtro aqui, né? É Achei, olha ótimo. aí, pronto. Para a gente ficar mais bonita. Por que não aproveitar, né? É. Bom, eu sou do Rio de Janeiro e Oi, Tati. sou professora de educação física, sou especialista em gerontologia e sou idealizadora do programa Envelhecer Bem. E você, sendo tudo isso, me diga, é possível, o que é envelhecer bem, com vitalidade, é possível a gente acontecer isso? É possível, e o que você acabou de falar é super pertinente, essa questão do conhecimento é o primeiro passo, né? Para você acreditar, para você começar a desmistificar questões relacionadas ao envelhecimento, que são importantes. Eu digo sempre que o principal para que a gente tenha um envelhecimento com qualidade de vida é a atitude preventiva. E para a gente ter atitude preventiva, a gente precisa ter conhecimento disso, né? A gente precisa ter clareza, a gente precisa saber o que de fato tem relação com esse processo de envelhecimento, o que não tem relação com o processo de envelhecimento. Então, tudo vai partindo desse princípio. Então, quando a gente tem conhecimento de todas as causas, quando a gente procura ajuda, quando a gente tem essa atitude preventiva, a questão do envelhecimento bem-sucedido fica muito mais próximo. Então, o que é envelhecer bem, né? Assim, na minha concepção, juntando inúmeras pontas da literatura, da gerontologia, o principal preditor de saúde para o idoso é você ter a capacidade de gerir a sua vida sozinho. Então, tudo que a gente faz e tudo que a gente luta gira em torno dessa questão. Você gerir a sua vida sozinho, né? Então, se você me perguntar, Thalita, o que é envelhecer bem? Para mim, envelhecer bem é você ter
qualidade de vida, não só anos, né? Não só viver mais, mas viver também melhor. E viver melhor significa você gerir a sua própria vida sozinho. Quando a gente traz essa questão para uma visão mais didática, a gente entende que gerir a sua própria vida sozinho é você ter autonomia e independência, que são coisas diferentes, né? A gente fala muito de independência. E quando eu falo para os meus alunos, o que você tem mais medo em relação ao processo de envelhecimento? Eles falam, eu quero ser independente, não quero dar trabalho para ninguém. Mas é importante que a gente saiba que a capacidade funcional, que é essa capacidade de gerir a própria vida sozinho, tem dois pontos nessa balança, que é você conseguir escolher, decidir o que você quer fazer e você, de fato, conseguir fazer. Então, eu sempre dou o exemplo de alguém com Alzheimer, por exemplo, onde a pessoa não consegue decidir mais o que fazer. Mas muitas vezes o idoso com Alzheimer, ele tem capacidade física. Ele consegue levantar sozinho, ele consegue andar sozinho. E aí, quando a gente tem alguém com uma sequela grave de AVC, aquela pessoa consegue decidir, mas ela não consegue fazer. De repente, ela não tem mais como se equilibrar em pé, né? E se alimentar, e se vestir. E aí, esse caminho vai tomando forma, essa forma de você gerir sua própria vida sozinho. Então, eu gosto sempre de começar explicando essas duas pontas. Sim. Né? E a menina, a Thay, né? Thay perguntou a diferença entre autonomia e independência, é exatamente isso, né? Que uma é você decidir e poder fazer, isso é ter autonomia e independência. E a outra é você nem decidir ou decidir fazer, né? Exatamente. E engraçado, só para não esquecer, Thalita, você falou aí dos medos, né? E essa parte de ter autonomia e independência, de gerir a sua vida sozinho. Mas um dos medos que a maioria de nós temos é quando nós ficamos sozinhos, né? A gente tem muito medo de ser abandonado pelos filhos, é um dos medos. Então, eu acho assim que ter a independência e a autonomia não significa também estar abandonado, né? Isso, Thalita? Não tem nada a ver. Eu acho que, assim, é claro que é uma cascata. As pessoas têm medo de serem abandonadas quando elas não têm mais essa dependência, quando elas são dependentes, né? Então, acho que o grande medo é você ser dependente e não ter um amparo, né? Porque aí vem sempre o relato de não quero dar trabalho, que eu não quero, né? E aí vem muito isso que você falou de não ficar sozinho. Mas eu acredito que enquanto você consegue gerir a sua própria vida sozinho, você não vai ter esse medo, né? Porque você não vai depender de alguém e aí você não vai ter essa sensação de abandono, que é uma outra característica desse processo de envelhecimento, que é o medo da solidão. Envelhecer é um processo de perdas, envelhecer é um processo de perdas de capacidades próprias, mas também é um momento de perdas dessa comunidade em que você passou a vida, né, convivendo, amigos, parentes, até filhos. Então, vem essa sensação de solidão. Então, é importante quando você fala desse medo da dependência, às vezes tem muita coisa emaranhada aí dentro da cabeça do idoso. Ai, meu Deus, né? Um pouquinho. Ajudar o idoso a separar essas pontas. Voltou? Voltou. Tá. Ok, aí, Helena. Pode falar, Thalita, eu tô lhe ouvindo. Tá? Então, assim, eu acho que nós, como gerontólogos, né, que é o meu papel, além de professora, eu tenho a formação em gerontologia, é ajudar o idoso a ter clareza sobre esses medos, sobre esses processos. Então, uma vez que a gente sabe que envelhecer é um processo de perdas orgânicas, fisiológicas, que de fato o nosso corpo vai sofrer perdas, mas também é um período de perdas emocionais, psicológicas, de convívio, de estruturação social, aposentadoria, como você bem fala, é um momento onde a gente precisa ter clareza de que é um momento difícil, é um momento em que muitas vezes o idoso perde a sua caracterização na sociedade, e aí?
entendeu? Se ele não tiver isso muito bem claro, isso vira uma confusão na cabeça dele e se mistura tudo e aí vira uma depressão, vira uma crise de ansiedade, que está sendo muito mais diagnosticada entre os idosos. À medida que a gente abre os olhos para isso e estuda, a gente dá a oportunidade também de um diagnóstico mais elaborado, então a gente vai ter uma forma de tratamento diferenciada. Então, eu acho que assim, essa questão do medo e da solidão, existem vários vieses, né? É uma questão bem multifacetada. Aliás, o envelhecimento, ele é multidimensionado, né? A gente precisa sempre pensar no envelhecimento de forma biopsicossocial. E isso nunca vai se separar. Então, você vê que de uma palavra, a gente tem várias interpretações. Então, a gente precisa sempre ter essa visão. Engraçado, Thaís, ô, Thalita, eu vi a Thaís, eu tenho mania de trocar teu nome, hein, Thalita? E hoje eu fiz ainda falando sobre esse medo de ficar sozinha, né? As pessoas falaram muito sobre os medos da velhice, né? Além de ficar sozinha, de que os filhos abandonam. Eu até que aqui no Brasil, você falou nesse lado psicossocial, né, que os idosos são desrespeitados, né, eles ficam assim mais vulneráveis à indiferença, a se sentirem inúteis, né, e assim desvalorizados às vezes até dentro da própria família, né, isso, Thalita? Com certeza, a sensação de inutilidade, a sensação de descaracterização daquele eu que ele foi durante toda uma vida é comum durante o processo de envelhecimento e a aposentadoria é um marco para isso. Mas não só a aposentadoria, porque, por exemplo, muitas vezes o idoso sofre uma queda, né? Então, depois vem um desdobramento que é o síndrome do pós-queda e inúmeros outros eventos que a família acaba tirando do idoso o direito de fazer aquilo que ele sempre fez. Então, de repente, vamos tirar esse idoso desse cenário de aposentadoria e colocar no cenário de uma idosa que foi do lar a vida inteira. Então, tudo que ela fez na vida foi cuidar, foi cozinhar, foi lavar a roupa, foi cuidar da família. Então, ela sofre uma queda, vamos supor, na cozinha, e aí os filhos decidem que ela não vai mais cozinhar. Então, é uma das formas de startar um processo de depressão nesse idoso. Porque a gente precisa de aumentar a doença, né? Exatamente. E aí vem uma depressão, vem uma falta de movimentação, de mobilidade, aquele organismo fica mais fragilizado e aumenta mais ainda o risco desse idoso sofrer queda. Então, tem várias questões relacionadas a esse medo, a essa descaracterização, né? E a gente precisa sempre colocar o idoso no centro do cuidado. Nós, profissionais de saúde, né, quando a gente fala em envelhecimento de forma multifacetada, a gente precisa entender que o idoso precisa ser o centro do cuidado. Então, a gente sempre precisa dar a oportunidade desse idoso dizer pra gente o que ele quer fazer. Porque quando a gente envelhece, começa a todo mundo saber da sua vida, menos você, né? Todo mundo, né? Todo mundo quer dar opinião. Quer dar uma opinião, faz como uma tia minha lá do interior, que ela diz, todo mundo quer dar um palpito. Não é verdade? E a gente precisa... A pessoa perde a autonomia, entra numa depressão, aí ficam levando ao médico, entope a pessoa de remédios e ela vai piorando cada vez mais, simplesmente porque deixou de cozinhar, que era uma coisa bem simples. Por isso que é bom a gente e aí tem outra questão que a gente precisa ficar bem atento. Durante o processo de envelhecimento, é normal que a gente tenha inúmeras comorbidades, enfim. E se esse processo não é muito bem estruturado, muito fácil que a gente caia numa questão que se chama polifarmácia. Então, quantos idosos que você conhece hoje que tomam mais de 5 medicamentos? Quase todos, né? Então... Quando o idoso toma mais de 5 medicamentos, ele já tem um risco de queda aumentado. Então, a gente sempre precisa estar atento a isso. E um alerta meu aqui vai para a importância de se frequentar um médico geriatra ou um médico, um clínico, algum médico que seja mais
generalista e não tão pontual. Porque o que acontece também é que geralmente o É, idoso tem um pneumologista, o idoso tem um cardiologista e tem um gastro, e cada um vai passando uma medicação, e quando a gente vê, o idoso tá com inúmeras interações medicamentosas que aumenta risco de queda, depressão, ansiedade, troca de vigília e sono, enfim. E aí já tá com o organismo totalmente bagunçado, né? Fala. Thalita, e para gerontologia, porque hoje, com a expectativa de vida maior, a gente nem quer ser idosa, né? Uma pessoa com 50 hoje é aquela de 30. Eu, por exemplo, vou fazer 60, mas eu não gosto de ser idosa. Eu ainda me sinto nova, tenho força de trabalho, né? Quero ainda fazer muitas coisas, quero ajudar muitas pessoas, inclusive idosos, a ter essa energia Sim. que eu tenho. Então, a partir de quando você, a gerontologia, sei lá, está considerando hoje uma pessoa idosa? A partir de quando essa pessoa idosa deve ter o seu geriatra? São duas perguntas diferentes. Por quê? No Brasil, a pessoa idosa tem 60 anos. Ponto. Isso Certo. existe um debate para que isso seja aumentado em países. Por que no Brasil 60 anos é idoso? Porque o Brasil é um país subdesenvolvido. Nos países desenvolvidos, idoso tem 65 anos. Então, é óbvio que com o avanço da medicina, então a gente vive com mais qualidade de vida, as famílias começaram a ter uma configuração bem diferente, então a taxa de natalidade também é diminuída, essa expectativa tem aumentado. No mundo, se entende que a partir dos 30 anos, você entra num declínio funcional mais aparente, então já seria o momento em que você poderia ter um geriatra para te acompanhar durante o resto da vida, né? Mas, 30 anos. exatamente, é quando a gente No começa mundo. no mundo, é quando a gente começa um processo de declínio fisiológico. A gente começa a envelhecer desde o momento que a gente nasce, né? E aí, para isso, tem várias teorias, várias vertentes. Mas eu gosto dessa, porque a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a ter uma série de processos que células nascem, células morrem, e o que vai marcar esse processo de declínio fisiológico, lá dos 30, e se acentua aos 40, e vai só se acentuando ao passar da idade, é essa falta de capacidade do corpo manter homeostase. Ou seja, todo esse processo de células e sistemas que nascem, morrem, ele começa a não ficar numa balança igual. Então, começa a morrer mais células, mais processos, e a gente começa esse declínio funcional, orgânico, e cada órgão vai ter uma forma de envelhecer, cada órgão vai ter uma idade em que ele começa a ser disfuncional. Então, é importante que a gente entenda que a partir dos 30 anos, isso começa a ser marcado, acentuado aos 40, principalmente para massa muscular e massa óssea. Então, se você tem 40 anos, quem tem 40 anos que está assistindo a live, é a hora de fazer exercício, bateu o limite do tempo ali, se não fez, se não faz, né? Que é quando a gente começa a perder muita massa muscular. E lá nos 60 anos, esse declínio fica mais aparente ainda. Então, é quando a gente começa processos em idade de vida, como a sarcopenia, Ai, a osteopenia, que é a perda mais aparente de massa muscular, de massa óssea, e que aí a gente vai lá numa fase mais avançada de uma velhice ter os níveis de fragilidade mais afetados. Então, resumindo isso tudo, em que idade a gente precisa no geriatra? O ideal é que a partir dos 35, 40, 30 anos, quem está ligado aí numa atitude preventiva já possa ter alguém para ir acompanhando, mas é essencial que com 60 anos se tenha um médico geriatra, porque é a especialidade que orquestra esse processo de envelhecimento, né? Então, como eu falei, não que você não vá ter, gente, o médico especialista, né? Claro que até o geriatra ele vai te indicar para uma série de outros médicos, mas a gente precisa ter alguém reunindo tudo isso e observando, não, então você não vai tomar isso porque isso vai interferir naquilo outro, né? Então a gente consegue ter uma preservação do organismo.
Isso, você explicou muito bem, Thalita. Agora eu quero entender e quero também que quem está aqui entenda onde é que entra o gerontólogo. Ele consulta, ele ajuda de que forma? Então, aí são duas coisas. A gerontologia e a geriatria fazem parte do estudo do envelhecimento, né? Então, a ciência do envelhecimento, ela tem essa bifurcação entre geriatria e gerontologia. Quem é e o que é a geriatria? A geriatria é uma especialidade médica. Então, aquele médico que se Sim, dedica ao cuidado da pessoa idosa, das doenças do envelhecimento e dos cuidados paliativos, é o médico geriatra, né? Cuidados paliativos são aqueles cuidados no final de vida para que essa pessoa tenha também qualidade de vida, mesmo com uma doença em estado degenerativa, enfim. A gente está se falando no Brasil muito mais de cuidados paliativos, mas resumindo, é a ciência que estuda uma forma de dar mais qualidade de vida para uma pessoa já em estado mais avançado. A certo. gerontologia é uma especialidade multidimensional, multifacetada, multiprofissional, que estuda o processo de envelhecimento de forma biopsicossocial. Então, teoricamente, todo mundo com terceiro grau completo pode se especializar em gerontologia, né? Geriatria é só o médico, uma especialidade só médica. A gerontologia é multiprofissional e é onde todos esses saberes se unem para estudar o processo de envelhecimento de forma biopsicossocial. E aí tem vários caminhos para você se tornar um gerontólogo. No Brasil já tem a graduação em gerontologia, onde você vai ser bacharel, tecnólogo em gerontologia. Tem a pessoa que faz a pós-graduação, que é o meu caso, que eu sou especialista em gerontologia, e aí eu atuo dentro da minha área. A pessoa que faz o bacharel, que faz o tecnólogo, ele age muito mais relacionado em gestão, e faz uma avaliação do indivíduo, do ambiente, gestão de LPIs, que são instituições de longa permanência, que são os asilos de antigamente, que não se fala mais asilo, né? Dos centro-dias, onde os idosos vão Uhum, passar o dia, fazem atividades. Então, esses são os gerontólogos e tecnólogos em gerontologia, né? Eu, como fiz uma sei. especialização, eu atuo dentro da minha área. E ainda tem especialista titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é a SBGG, que é uma titulação do especialista, né? Então, são esses caminhos, e são caminhos distintos, mas que trabalham juntos, entendeu? Então, todo mundo, Sei. geriatra e gerontólogo, vai fazer parte da ciência do envelhecimento em prol de uma melhor qualidade de vida durante esse envelhecimento. E é comum que todo mundo trabalhe em conjunto, né? O mundo ideal é Sei. que um idoso possa Uhum. e deva ter um geriatra, um professor de educação física especializado, um nutricionista, um fonoaudiólogo, o terapeuta Um ocupacional, osteopata, o fisioterapeuta, né? osteopata, o fisioterapeuta, um enfermeiro, né? E aí, dentro de cada especialidade, ele vai tendo necessidades diferentes, né? Então, aí essa equipe Sei. multiprofissional vai compondo a equipe de cuidado do idoso. E Thalita, e aí a Analice já disse assim, que acha que a alimentação e a atividade física pode gerar vida longa. Quais são os passos, as dicas que você tem, como a gente fazer para envelhecer com vitalidade, envelhecer bem? Então, de fato, a alimentação e a nutrição, elas estão aí nesse topo, se a gente entender que esses passos são uma pirâmide de prioridades, né? A gente entende que a atividade física e nutrição estão sempre no topo desses hábitos de vida saudáveis que a gente deve. é, É a base e tem que Exatamente. começar muito antes, né? Exatamente, é um trabalho de prevenção também, mas a gente tem sempre que trabalhar um adendo dentro dessa questão dos tópicos. A gente sempre tem que trabalhar a capacidade do idoso, de onde ele começar, que ele tenha resultados positivos, né? A gente fala muito em prevenção, porque de fato envelhecer é você se prevenir, é você colaborar com tudo isso que vai acontecer. Agora, a gente não pode tirar da cabeça do idoso que ele pode começar a idade que ele quiser,
né? Que ele puder e que ele vá ter resultados positivos. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas não têm esclarecimento, não têm tempo de se cuidar, e aí ele fala, não vou mais fazer isso, porque já era, o que eu tinha que fazer eu já fiz, né? E não é. Mas aí, voltando a essa questão do exercício, tem até um estudo importante, que é um estudo das Blue Zones, que são áreas no mundo em que existe uma longevidade de qualidade. E aí o topo dessa cadeia é a atividade física, mas é uma atividade física de forma natural. Então, o que se estudou, né, entre essas 5 zonas espalhadas pelo mundo? Que essas pessoas se moviam mais de forma natural, né? Elas não têm subterfúgios tecnológicos como a gente, que a gente se move menos. Então, isso quer dizer que essas pessoas têm um estilo de vida mais ativo. Então, quer dizer que essas pessoas têm um estilo de vida sedentário, ou seja, um comportamento sedentário diminuído. Isso encoraja a gente para os pequenos movimentos do dia a dia. Ou seja, subir escada, andar ao invés de pegar um Uber, ao invés de pegar um ônibus. Agora, nesse momento de isolamento social, é importante que a gente queira se movimentar cada dia mais, cada dia de uma forma diferente. Então, inúmeras formas de se tornar ativo dentro da rotina que a gente tem, mesmo em isolamento. Então, essa é uma característica importante de todas essas áreas que são exemplos de longevidade para o mundo. Agora, quando a gente fala de nutrição, essas áreas também mostram para a gente, como exemplo, uma baixa ingestão de carnes vermelhas, de carnes de porco. Então, elas têm uma base muito vegetariana e de frango e de peixe. A dieta do Mediterrâneo é um exemplo delas. Eu não sou nutricionista, estou citando só essa questão das Blue Zones, que dão um exemplo para gente de alimentação saudável, né? Então, elas têm também uma ingestão grande de nozes, de azeites, de frutas, legumes, castanhas, né? Enfim, uma alimentação balanceada, uma alimentação Por isso naturalmente que nós balanceada. precisamos da nutricionista, né? Exatamente, importantíssimo a nutricionista. A nutricionista, quando eu entendi que eu precisava, né, que eu também, eu sofri muito, eu fiquei numa crise após os 50 anos, né, Thalita? Eu tinha medo de morrer cedo, porque eu não me alimentava direito, eu era acima do peso, eu não fazia atividade física, e aí chega aquele momento que você diz, meu Deus, eu estou com 50 anos, posso morrer daqui a 5 anos. A gente acha que só pode morrer depois dos 50, né? Mas o medo a gente pode morrer qualquer hora. Mas parece que após os 50 a gente fica mais com esse medo, o medo aumenta. E aí me deu essa crise. Desde esse tempo, quando eu comecei a me cuidar, eu tenho minha nutricionista. Eu tenho nutricionista online, presencial. Adoro minhas nutris e, nossa, gosto demais. E a atividade física também. Eu tenho a nutricionista, tenho a fisioterapeuta, que graças a Deus ela está de férias, nunca mais eu utilizei os serviços dela. Legal. E também faço minha atividade física. Sempre também, nessa pandemia, por exemplo, eu nunca parei de me cuidar, porque eu acho que a atividade física, você vai dizer, né? Você já citou os benefícios, que não benefício, mas já disse que é uma necessidade fazer atividade física e se alimentar. E eu faço essas duas aí, é uma base mesmo. Quando eu estou fazendo isso, parece que eu fico assim, mais segura, que eu vou envelhecer com mais saúde. E é né? mesmo. Quando a gente faz certinho, a gente fica mais tranquilo, né? Isso, exatamente, Thalita? com certeza. Porque é o exercício que a gente vai... o exercício ele é reconhecido como uma polipílula, né? Tem um artigo super importante da Nature, que é uma revista super renomada, né, internacional, que ele tem a gente tem um artigo que fala que o exercício é uma polipílula. Por quê? Ele vai abranger beneficamente todas as questões relacionadas ao envelhecimento e à saúde do indivíduo com uma baixíssima, como é que fala? Fugiu o nome. Efeito colateral.
com baixíssimo efeito Ah, colateral. Então, esse artigo, ele vai batendo ponto a ponto metabolicamente, fisiologicamente, estruturalmente o indivíduo e relatando os benefícios que o exercício físico tem. Agora, é importante a gente falar uma diferença, aproveitando esse espaço, entre atividade física e exercício físico. É óbvio que você ter uma vida ativa é importante, né? Porque a gente sabe que o comportamento sedentário por si só, ainda que você faça exercício, ele tem relação com uma taxa de mortalidade mais aparente e mais significativa na vida do indivíduo. Então, a gente precisa lutar sempre contra o comportamento sedentário. E para isso, basta ter uma vida ativa, né? Só que o exercício físico, ele é importante porque ele vai ter objetivo, método, estruturação, repetição. E quando a gente fala dos benefícios, os estudos se baseiam nos exercícios físicos. Então, a gente tem direcionamento de valências físicas, ou seja, eu vou fazer uma estrutura de exercício para que você melhore a sua aptidão cardiorrespiratória, né? Que vai ser alguma atividade aeróbia. Mas para que você precisa disso? Para subir a escada, para andar rápido na rua. É quando a gente vai precisar dessa aptidão cardiorrespiratória. Eu vou fazer um exercício para você para melhorar sua flexibilidade e seu alongamento. Para que você vai precisar disso? Para colocar o sapato, que a gente envelhece e começa a não alcançar mais o sapato, né? E assim vai o equilíbrio. Ou então para sentar no chão, brincar com os netos, exatamente, né? Exatamente. Ou mesmo para segurar o netinho, ter a força. Exatamente. Isso aí vai participar dos prazeres que você vai ter durante a vida, durante o envelhecimento. Então, o equilíbrio é importante de ser trabalhado, porque vai se relacionar também com a mobilidade, com o risco de quedas, né, na idade mais avançada. Eu trabalho especificamente com a dupla tarefa, que também inclui uma tarefa cognitiva, a tarefa motora, o exercício, onde a gente já se sabe, já se tem na literatura, os benefícios para as funções executivas, que é você continuar mantendo a sua capacidade de gerenciamento da sua vida, de gerenciamento com a sua vida social, de você raciocinar, de você lembrar, de você conseguir realizar as suas atividades da vida diária. Então, a dupla tarefa também é importante para isso. Então, é importante que a gente trabalhe várias valências. E, para isso, você precisa de uma rotina de exercício bem estruturada, né? E é a diferença dessa atividade física do exercício. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que para que você tenha uma quantidade de exercício físico suficiente para diminuir esses riscos cardiovasculares com o acumular da idade, que você faça pelo menos, no mínimo, 75 minutos de atividade vigorosa ou 150 minutos de atividade com intensidade média, né? Então, a gente precisa também sempre levar em consideração essa relação de intensidade e volume. Se eu faço uma intensidade baixinha, eu vou fazer mais horas na minha semana. Se eu faço uma atividade mais intensa... 150 por semana daria o quê? Se for 30 por dia, 5 vezes. Todo dia, né? Por aí. De segunda a sexta. Por aí, se você fizer... O recomendado é que você divida esse processo, né? Que aí dá para você fazer mais exercícios, mais tipos de exercícios diferentes, mais dias, mais a gente sabe... Thalita, eu queria registrar, você falou, né, que a atividade física é considerada uma pílula, que eu não decorei aí, uma pílula sem efeito colateral. E eu quero registrar que antes de eu ser viciada, né, em atividade física, eu era muito cheia de dores. E com a ajuda do fisioterapeuta, eu me curei das dores e passei a fazer o que o médico sempre me mandava e eu não fazia, que era fazer atividade física para fortalecer os músculos. Legal. E após eu começar a fazer isso, eu hoje não tomo remédio. A pílula que eu tomo é atividade física. Então, eu estou com 60 anos e, graças a Deus, sabe aqueles remédios de pressão, diabetes, colesterol, essas coisas? Não. Só a pílula que eu tomo é atividade física. E eu gosto de repetir isso porque para incentivar,
porque é como você disse lá no começo, nós não temos mais escolha. Após os 40 anos, a gente tem que se movimentar para não ficar entrevado, né? É, E nem envelhecer. você é um exemplo de envelhecer bem. Olha aí, tá vendo? Agora, Por isso que você citou uma união muito importante dentro da gerontologia, que é o trabalho em conjunto do fisioterapeuta e do professor de educação física. Porque a gente percebe que olha como foi importante esse trabalho de base da fisioterapia para que você pudesse, né, ir para um professor de educação física e aí assim você desenvolver essa rotina de exercício físico. Então, é essencial esse trabalho em conjunto, é importante. As pessoas precisam ter clareza de que é um processo, de que não é para sempre que você vai sentir dor, que existe uma luz no fim desse túnel, né? Que tem um processo, que precisa confiar também nos profissionais. Você está de parabéns. E, Thalita, e tem também mas aquelas pessoas que elas não se exercitam e elas fazem aquela rotina, aquele check-up, as taxas estão todas normais. Aí, mas a gente olha para aquela pessoa e vê que ela está sedentária, está acima do peso, com a gordura visceral, né? Aquela barriguinha. E ela se sente bem e acha que vai envelhecer. O que você diria para essas pessoas? Eu Ela está diria envelhecendo que ela bem? precisa ir no geriatra. Porque o que acontece? A gente precisa pensar em genética, né? A gente precisa pensar em predisposição genética, a gente precisa pensar que taxas são essas que estão normais, né? Porque aí a gente vai para uma outra questão que, assim, por exemplo, você acha que lá a sua taxa de colesterol está normal, mas que população foi essa que faz essa base de taxa? Qual que é o seu normal, qual que não é? O médico precisa estar muito atento à conjunção de inúmeros fatores. Então, de repente, você tem uma glicemia controlada, mas a sua glicada não está controlada, mas a sua resistência à insulina está muito prejudicada. E a gente sabe que hoje a resistência à insulina tem relação até com a doença de Alzheimer. Então, é muito fácil pegar um papel e falar, não, olha lá, tô dentro de todas as taxas. Mas isso não é suficiente. E a gente precisa de um médico muito atento. Geralmente é uma especialidade muito mais atenta aos pormenores, porque você chegar com um exame dentro lá daquela caixinha toda bonitinha é muito fácil, mas nem sempre isso intrinsecamente vai bater, que é isso que você está falando, né? Então tem uma série de questões que precisam ser avaliadas e até você avaliar uma pessoa que tem a saúde mental positiva ou não, isso vai afetar a saúde dela. Eu falei do Alzheimer, e só para ilustrar melhor, existe uma vertente que já reconhece a junção entre obesidade, entre resistência à insulina e entre a diabetes tipo 2 como um novo tipo de diabetes, não Alzheimer. Então já se sabe que a doença de Alzheimer e pode ser daqui a pouco ser chamada de um tipo de diabetes. E aí olha a gravidade desses hábitos de vida. E aí você pode ter taxas até perto das normais, mas se você fizer o exercício físico, você vai ter essas taxas muito melhoradas. Então, se você acha que está normal e quer ficar melhor, também faz o exercício, né? Porque a gente tem mecanismos através do exercício e que vão beneficiar o endotélio, enfim, inúmeros outros fatores e que vão melhorar exatamente isso: colesterol, açúcar, resistência à insulina, tudo que a gente está vendo que está relacionado aos males e comorbidades relacionados ao envelhecimento. Então é muita ilusão essa pessoa, né? Complementando. Fala. A gente fica, às vezes a gente fica, né, depois que eu passei a me cuidar, né, eu fico muito preocupada quando eu vejo pessoas assim. E às vezes até na nossa família, e não ouvem, né, acham que a gente está, né, mas tudo no tempo de Deus. Eu também demorei tempo para ter essa consciência, né? E sabe o que acontece comum, só te cortando? É comum que, por exemplo, eu vou fazer avaliação de alguém e ele fala, não, tá maravilhoso, tá tudo do jeito que você falou. A pessoa não aguenta sentar e levantar de uma cadeira 5 vezes.
Não tem É força. verdade. Não tem força. É, Aí essa pessoa ilusoriamente pode estar bem, e aí ela, porque não está se atentando ao organismo dela que está ficando fragilizado, ela sofre uma queda, e aí aparece um monte de problema, né? Então, é às vezes importante. vai se abaixar, né, Thalita? E desconjunta aqui a coluna. Por quê? Porque não está com o músculo fortalecido, né? Exatamente. Então, são inúmeros processos, não adianta. Você se alimentar bem e fazer exercício físico, e inúmeras outras questões também em relação com esse envelhecer bem, como propósito de vida, que tem muita relação com o seu trabalho também, que é mostrar para as pessoas que existe vida além da aposentadoria, né? Então, trabalhar É, esse propósito de vida após a aposentadoria é importante. Tem muita gente que entra em depressão, entra em declínio cognitivo após esse processo de aposentadoria, porque não soube enxergar na vida um novo motivo para acordar amanhã que não seja trabalhar, né? é, Então, exatamente. Passou muito tempo trabalhando, né? E aí, quando se vê na rotina nova, nessa nova vida, ela não se acha na rotina doméstica, né? E aí começa a ficar em depressão mesmo. A gente tem que ter mesmo uma força psicológica, né? E é por isso que exatamente. eu quero levar essa mensagem, porque eu passei 2 anos assim um pouco perdida depois que eu me aposentei, e depois eu me reencontrei, eu ressignifiquei, viajei, fiz curso, cuidei de mim, isso que eu quero passar para as pessoas, e isso é possível. E isso é Mas eu riquíssimo, ainda tenho. importantíssimo. Tá de parabéns. E aí vocês podem ir fazendo as perguntas que eu vou lendo, mas eu ainda tenho outra pergunta, mais duas para a Thalita. Fala. Uma é ainda sobre a atividade física, que as pessoas também, elas têm mania de, mesmo estando nessa situação de estar com check-up bem, mas assim, entre aspas, está bem, mas ela não tem uma atividade física normal diária, esses 150 minutos. Alguma vez perdida, elas fazem uma caminhada. Qual é a importância? O que a caminhada ajuda, se uma vez e 8 não? Você diz a pessoa não ter regularidade? A Isso. gente precisa. E só a caminhada, sem outro exercício de Só força. a caminhada não é suficiente. A gente precisa pensar que nosso corpo é um corpo múltiplo. A gente precisa pensar que para viver bem, para envelhecer bem, a gente precisa ter flexibilidade, a gente precisa ter capacidade cardiorrespiratória, a gente precisa ter força. A própria OMS, ela recomenda muito mais do que a caminhada, exercício de força e de equilíbrio para o idoso. Então, não que a caminhada não seja importante, é importantíssimo, mas a gente também precisa pensar em trabalho de força, trabalho de equilíbrio, trabalho cognitivo, trabalho de flexibilidade, né? Isso precisa andar em conjunto. Por isso que você ter uma orientação, um professor de educação física é essencial nesse processo. De orientação do exercício físico para o idoso, mas a caminhada, a gente também precisa pensar que você fazer de vez em quando não é suficiente, porque a gente precisa pensar na intensidade do exercício de forma aguda e crônica. Como é que isso funciona? Lembra lá da polipílula, que o exercício é uma polipílula? Então, eu tomo essa polipílula Sim. hoje. Eu faço uma sessão de caminhada, eu faço uma sessão de exercícios. Eu vou ter benefícios até 48 horas após essa dose de benefícios de inúmeras variáveis. Eu também vou ter o benefício crônico. Vamos lá, o que é o benefício crônico? Aquele a longo prazo. Então, se eu faço exercício segunda, quarta e sexta regularmente, aos poucos eu vou aumentando a minha força. Então, aos poucos eu vou lá, cada dosezinha que eu tomo de 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, daqui a 3 meses, se a gente fizer um exame para ver como é que está a sua massa muscular, você saiu disso aqui de uma coxa e foi para isso, né? Então, esse é um efeito crônico. Então, a gente precisa pensar em regularidade, principalmente por isso. Principalmente para as pessoas que têm diabetes tipo 2, onde o exercício vai ser benéfico para o controle da glicemia, onde o exercício vai ser benéfico para o controle da colesterol, onde o exercício vai ser benéfico para idosos com depressão, ansiedade, transtornos mentais.
Então, são tipos de patologias onde a fase aguda do benefício do exercício físico vai ser importante. Então, para essas pessoas, principalmente, a gente precisa ter uma regularidade dessa sessão de exercício, dessa polipílula, desses benefícios. A gente fala muito pouco de saúde mental, mas a gente sabe, e a pandemia veio para mostrar muito isso, que o idoso está muito fragilizado mentalmente. No Brasil, a gente viu a sequência de suicídios que a gente teve, os que a gente soube e os que a gente não soube, e isso demonstra pra gente, escancara pra gente uma forma ruim de envelhecer, né, que acontece. E a gente precisa falar mais sobre saúde mental, depressão e ansiedade principalmente. E dos benefícios do exercício também para isso. Na semana passada a gente trouxe esses dois temas nas nossas lives e quem não viu pode ir no meu canal do meu YouTube que está lá. Legal, muito legal. Isso para especificar e exemplificar mais assim para as pessoas que às vezes dizer só exercício de força as pessoas não entendem. Mas pode ser um pilates, né? Se eu errar, me corrija, uma musculação, natação está incluído? Natação tá e não tá, porque quando a gente faz atividade na água, a própria força da água, ela faz com que a gente fortaleça a musculatura, porque a gente está vencendo alguma coisa, a gente está vencendo a força da água. Mas eu diria que não é o suficiente. Por quê? Nós somos seres bípedes. Nós precisamos trabalhar em pé. Não que a hidroginástica não seja boa, mas a hidroginástica é realizada em meio aquático. E aí, se você combinar, eu sempre penso em combinar, nunca tirar nada que você goste de fazer. Tem muito idoso que gosta da hidroginástica. Então, combina com uma sessão de exercícios que trabalhe o equilíbrio, que trabalhe força, que trabalhe essa força da gravidade em relação à lombar. O próprio fato, você vai fortalecer a saúde... Ai, tá acabando. Você vai fortalecer essa saúde, melhorar a saúde óssea da lombar, da coluna. Então, é importante que você faça exercícios em pé, de força, de musculação, do pilates. Sempre atento se a pessoa que está te dando aquele exercício, organizando, ela está combinando valências. Então, a gente precisa trabalhar o equilíbrio, força, flexibilidade, cardiorrespiratório, que vai ser a caminhada, vai ser a esteira, vai ser subir e descer uma escada, né? A natação tem essa característica. A gente vai ter um aumento da frequência cardíaca ali, que vai trabalhar essa capacidade cardiorrespiratória. A bicicleta estacionária. Tudo isso vai trabalhar a capacidade cardiorrespiratória. O treinamento funcional é muito bom para o idoso. Eu gosto muito, porque já vai trabalhar automaticamente todas essas valências. Então, o Pilates, você está certíssima. Pilates, a musculação, treinamento funcional, a hidroginástica, a natação vão fortalecer também, mas com uma característica diferente, que a gente precisa estar atento para fazer outras coisas também. Então, Thalita, na sua opinião, com tudo isso que você já falou, você concorda que mesmo com doença é possível a gente envelhecer bem ou não? Sim, é possível, desde que você tenha um controle eficiente dessas comorbidades, que você realize exercício, que você tenha uma nutrição, uma alimentação balanceada, com auxílio de um nutricionista. Porque envelhecer bem, a própria OMS diz pra gente que saúde é você ter um completo bem-estar biopsicossocial, apesar das doenças. Então, a própria OMS já enxerga que ter saúde vai muito mais. É muito mais do que você ter um diagnóstico de alguma doença específica, né? Então, a gente precisa se empoderar disso e enxergar que existe vida além daquele diagnóstico. Óbvio, se você fizer um controle, um acompanhamento médico, um acompanhamento necessário para cada doença. Então, se você controla uma hipertensão, diabetes, se você controla alguma outra doença que você tenha, isso vai ser eficiente, você vai poder ter qualidade de vida, né? Desde que você tome todas essas razões e cuidados em relação ao processo de envelhecimento bem sucedido. E aí é claro que entra também a questão de você se relacionar bem, de forma positiva com a sua saúde, com a sua família, com o seu cônjuge,
cônjuge, com a comunidade, que você tenha amigos, que você tenha um círculo social prazeroso, né? E não deficitário, como muitas pessoas acham que Muito tem, mas não tem. importante. O próprio... Muito importante a pessoa não se sentir só. E hoje, uma das queixas, né? É tão bom estar conversando com você, nós só temos uns 10 minutinhos, tá? Ótima conversa que passou rápido. Mas uma das queixas, né, Thalita, sobre solidão é que uma pessoa, ela se sente só e tem medo da velhice porque não casou, não teve filhos. E aí ela fica preocupada como pode ficar dependendo dos outros, vai parar no asilo, tudo isso. Então, se você mantiver um relacionamento saudável, ter aquele seu grupo de amigos, o grupo da igreja, o grupo de dança, nós após os 50, eu sempre gostei de dançar, mas eu acho que depois dos 50 é normalíssimo, todo mundo ama dançar. Então, vamos procurar ir ao grupo de danças, vamos nos empoderarmos, não vamos nos importarmos com pessoas que acham que após os 50 ou os 60 não pode mais ter um namorado. Arranja um namorado, sim. Exatamente. Isso é um tabu. A gente pode fazer isso. Isso é um tabu terrível. A gente precisa falar. Eu vi que você vai fazer, né, de sexualidade e idosa. Já fez, né? Falando. Eu vi alguma coisa aí no seu Instagram e eu acho sensacional, porque precisa ser dito, né? E aí, quando a gente fala de sexualidade de idosos, um monte de gente tem tabus enormes, mas sexualidade é muito abrangente, né? E você precisa precisa não, você pode ter alguém. Existem vários círculos de amizade que eu vejo nascendo muito bonitos dentro das pessoas que já estão aposentadas, com 60, 70, 80 anos, que conseguem viajar, que conseguem se reestruturar enquanto indivíduos e sociedade de N formas, mas é o que você falou, precisa querer. E muitas vezes o próprio idoso já se coloca naquela posição de pronto, agora eu não tenho mais o que fazer da minha vida, vou sentar aqui e esperar a morte chegar. Não, gente. Tem muita coisa boa para fazer, tem muita gente dedicada ao processo de envelhecimento, melhorar a qualidade de vida de pessoas que já estão mais velhas. Tem pessoas como você, que super importantes, que encorajam outras pessoas a falar, né? Eu acho que o seu papel é importantíssimo na rede social. Parabéns mesmo. E nós temos... Obrigada, Thalita. E nós temos que termos consciência de que nós vamos ser maioria, já somos, estamos crescendo cada vez mais. Então, a gente tem que parar de se sentir vítima e agir, e tomar posição, e não se importar com julgamento. E vamos nos impondo e dizendo, olha, eu cheguei, eu tenho 60, mas eu não estou gaga. Eu tenho 60, mas eu ainda posso trabalhar. Até rimou. Exatamente. E assim, depende muito da gente, né? Fazer esse papel e ir mudando aos poucos essa cultura, né? A revolução da longevidade já chegou. O Brasil já tem mais idosos do que criança. Já se desigualou e até 2050 isso vai triplicar. O número de idosos no Brasil até 2050 vai triplicar e isso é uma estimativa. E já perdemos todas as estimativas possíveis. Todas as estimativas do IBGE e tudo, a gente já está além. Então, ou a gente muda agora, ou a gente vai sofrer muito, porque o mercado da longevidade já é o quarto maior do mundo, já se fala em revolução prateada, já temos agências de trabalho específicas para os 60 mais e 50 mais. Então, assim, tem espaço para todo mundo. A tendência é que isso cresça, que isso aumente, não tem outro caminho para se tomar. Então, pessoas que estão mais atentas, assim como você, já saíram na frente. E agora é a gente passar esse processo para os outros que não têm essa coragem de falar. Isso mesmo. Thalita, muito obrigada. Quem mais? Alguém quer fazer pergunta, mas já estamos... Ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá, pergunta aí, gente. Atividade
Eu não estou vendo perguntas. Você está vendo, Thalita? Não, tem só as pessoas concordando. Eu amo e quero ficar uma coroa top, viajando, dançando, curtindo a vida toda. Arrasou, Ana. O Guilherme, essa pessoa está dentro do normal, mas não aguenta andar um quarteirão. Exatamente, é aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa está com as taxas sanguíneas normais e aí não aguenta acompanhar pessoas andando na rua, não aguenta sentar e levantar de uma cadeira 5 vezes. Precisamos ficar atentos também com essa capacidade funcional do indivíduo. As pessoas estão concordando. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada a isso, pode ir lá no Envelhecer Bem. Tô disponível para as pessoas tirarem dúvidas. Eu acho que a gente tem sempre que contribuir e somar por essa causa maior, que é a longevidade com qualidade, com felicidade, com empoderamento. A gente já está programado aí para viver 30 anos a mais do que se imaginava. E a sua geração é uma geração muito importante que está tomando a frente aí desse processo. E vocês não cresceram para ver pessoas durarem tanto, né? Porque quando a sua geração era criança, as pessoas morriam com 30 anos. E fique feliz. Verdade. Tem até uma reportagem de um jornal que fala uma velhinha de 42 anos, isso e aquilo outro. Então, a gente tá num momento em que é inovador, é uma conquista da sociedade, a longevidade. E precisamos de pessoas como você tomando a frente desses movimentos. Fique muito feliz com o seu propósito de vida, está sendo muito importante para todo mundo, para que essa longevidade seja possível e acreditada. Pois muito obrigada, Thalita. Eu também fico contente de encontrar e de conhecer pessoas como você que se preocupam com a gente, né, viu? E assim, obrigada pela dedicação do seu tempo a essa hora para trazer todas essas informações. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença em algumas pessoas. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Tchau. Tchau.